quase que eu não chegava hoje aqui nesse negócio, Ave Maria. Ainda bem que essa música calma. Tati do céu. Quase que eu não chegava, Tati. Cheguei às 2, mas não cheguei de 2 para as 2 como eu chego sempre. Ainda bem que tu colocou uma música calminha, Tati. Tati ainda não tá ouvindo. Essa última oração. Diz quanto pensa. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo aqui? Tô até risando. Tati! Me convide, Tati. Vai aparecer um retângulo. Enviar a solicitação de participação ao vivo. Mande pra mim o vício, vá. Quase que eu não chegava hoje, Tati. Ainda bem, chegou, viu o convite. Ainda bem que você botou uma música tão linda pra ir acalmando aqui as energias, pra gente ficar de boa. Obrigada pela música. Obrigada por aceitar estar aqui. Obrigada pela amizade. Obrigada por tudo. Mas vou contar uma coisa engraçada já já. Amor, essa é a última oração. Oi, Lê. Oi, Vivi. Oi, todo mundo. Oi, Cris. Oi, Marla. Cadê todo mundo aqui? Oi, Graça. Nath, todo mundo. Pessoal, quase que eu não chegava. Já estava quase chegando aqui no Pilates. Tive que voltar. Tinha deixado o celular. Carregando em casa. Olha, voltei tudo. Foi uma loucura. Cheguei. Não cheguei de 2 para as 2, como sempre. Mas cheguei, tá? Tô aqui. E a música tá acalmando meu coração. Tão simples quanto pensar. Cabe o que não cabe na dispensa. O meu chazinho hoje tá em homenagem a Tati. Se eu não tenho Starbucks, a Starbucks vem até mim. É chá, tá? Aqui o saquinho pendurado. Vamos escutar um pouquinho dessa música pra eu entrar só no clima, tá? Olha, pessoal, intercorrências podem acontecer, né? Principalmente no ritmo de vida que a gente tem, né? Mas nada como trabalho em equipe. Betinha ficou já ajeitando minha sala, já preparando meu chá, contactando o pessoal para tudo dar certo. Eu já quase abri no computador para a música já estar a postos, ou seja, deu tudo certo, tá? Só cheguei no Pilates, parecia uma mal educada, né? Um furacão. Voei para entrar aqui e tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. E com essa música então, com a Tati vindo falar com a gente, eu morro de saudade da Tati. Eu não sei se ela sente falta da gente, não, mas eu morro de saudade dessa mulher. Vamos ver se ela vai falar de saudade também, pra gente poder conversar com ela. Essa menina que é inspiração, essa mulher que é inspiração, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô com tudo espalhado aqui, menina. Eu normalmente organizo meu cenário, tudo bonitinho, sou super, né? Mas, olha, hoje estou aqui. Hoje estou com meu chá, estou com meu caderninho, estou com minha canetinha, estou com minha alma inteira. Já estou completamente inteira. Cheguei, Tati. Cheguei, pessoal. Vamos agora nessa conexão. Essa música é linda. Obrigada, viu, Tati, pela música. Oração, da banda mais bonita da cidade. Já está em nossa playlist. Vamos se inspirar mais um pouquinho com Tatiana Trivelato. Obrigada, Vivi. Me esforço, mas olha, sai desse jeito. Depois dessa oração, vamos embora agora convidar a minha linda Tati Trivelato. Eu vim hoje com uma blusa, uma camisa em homenagem a ela. É a minha camisa da PMA. Foi uma camisa adquirida na época, provavelmente na época que a gente se conheceu,
em uma das PMAs, e eu sou muito grata às conferências da PMA, que elas me trouxeram a grandes pessoas, grandes profissionais, e eu sou muito grata, tá? A todas essas pessoas, e a Tati é uma delas. Então, deixa eu chamar a minha estrela do dia, Tatiana Trivelato, porque a gente sente muita falta dela. Vamos ver se ela sente falta da gente. Vou chamar a Tati aqui. Coisa que a gente tem é que realmente a gente fica com um delay, né? Um atraso de voz. Fora isso, o resto é tudo lindo, perfeito. Eu estou muito agradecida de coração. Obrigada por ter aceito. Eu não poderia fazer esse trabalho sem a tua presença, Tati, porque além de amiga, eu tenho uma confiança, eu tenho um respeito, eu tenho uma admiração pela pessoa que tu foi, é e vai ser eternamente dentro do Pilates. Eu não sei em que ponto eu mexi, o que reviravolta eu fiz dentro do teu coração, mas olha, a gente não esquece de você. Então você deixa isso muito claro. Eu não sei qual eu não sei qual rumo, não sei o que você vai fazer, mas eu queria te dar essa certeza. Mandou o convite para participar, eu estava indo dormir, eu só abri minha tela assim para eu ver a hora que eu estava indo dormir. Na hora que eu vi, eu fui olhar a hora, eu vi a sua notificação. Tati, queria te fazer esse convite, meu coração já acelerou. E, nossa, eu vou ver isso amanhã. Pra ver se eu durmo, né? Foi. Sonhei a noite inteira com Pilates. Acredito. E aí que no dia seguinte eu fui ver o convite maravilhoso. Te agradeço muito pelo carinho, pela lembrança, pela confiança e por todo o caminho, né, pra gente ter chegado até esse momento aqui agora. É. Você eu tenho só admiração. Tô aqui hoje sem perspectivas e sem expectativas. Eu tô aqui para te ouvir o que teu coração quiser dizer hoje, ouvir o que tua alma quiser dizer hoje, porque tu tem uma história de inspiração. Ainda que essa história tenha uma pausa, ou um stop, ou o que seja, mas ela tem uma história inspiradora. E eu preciso que tu compartilhe um pedacinho dela, do que tu queira compartilhar, porque para mim é relevante que tu faça isso. Então tu é minha estrela, eu tô aqui para te ouvir, acrescento no que for necessário, mas eu tô aqui só ouvindo, tá bem? Sim, bora lá. Assim. Então, né, nesse caminho, fui revirar aqui a minha história com Pilates, né, reviver muitos momentos. Até eu postei ontem, né, anteontem, agora eu nem tô lembrando, acho que foi ontem, né, a foto lá do início, quando eu tava começando. E eu queria ter feito mais disso, falta de tempo mesmo. Eu falei, nossa, gente, vou pegar várias, né? Gostoso a gente ir relembrando. Aí tem uma pessoa que você conviveu na época, aí a pessoa
tá lá, nossa, é mesmo, essa foto, nossa, é tão gostoso, né? Reviver isso. E eu tô aqui com um chazinho de camomila pra acalmar esse coração. Maravilha. Então, e aí, revirando isso tudo, né, eu tive que começar, sabe, traçar, nossa, e teve isso, e teve aquilo, encontrei essa pessoa, encontrei aquela pessoa. E aí até ontem, né, eu coloquei, falei, já, não sei se foi ontem, coloquei, tô aqui refletindo sobre as coisas, né, que eu vivi, o que vocês querem saber, né, porque realmente, assim, tem uma história e tem essa boa, né, ainda não sei ainda exatamente o que é, mas a questão é que várias pessoas me perguntam, e aí, você não vai voltar, né, e aí? Isso é assim, desde que eu parei, eu escuto isso assim, frequentemente. Então, assim, eu vou falar um pouco da minha história, né? Eu sei não, né? Porque eu não tenho experiência nenhuma com live. Mas já ouvi dizer que ficar respondendo todo mundo. Não dá. Não dá. Faz de conta que o pessoal, nesse momento, tá na mesa ao lado. E a gente está fazendo uma conversa maravilhosa, o pessoal está podendo ouvir. Se couber e se te fizer bem na hora responder, aí tu responde. Mas assim, segue o teu fluxo aí que eu acho que fica melhor. Para quem queira, né, manifestar alguma curiosidade com qualquer coisa, que seja com o caminho ou até com essa experiência. De parar, né? O que for, oi para todo mundo. Muito obrigada a cada um que está aí, tá? Compartilhando esse momento. Eu comecei minha história com o Pilates em 2002. Foi quando eu estava fazendo estágio, estava no meu segundo ano do curso de fisioterapia e eu estava fazendo estágio. E lá nessa clínica de fisioterapia tinha um tal negócio chamado Pilates. E aí ficava numa outra sala, eu era estagiária, e aí a fisioterapeuta um dia me chamou para ir lá ver, vem cá pra você conhecer, ver o que são os equipamentos. Fui, falei, nossa, coisa diferente, nunca tinha visto isso na vida. E assim, e aí, lógico, já comecei a pensar, na época até eu tinha uma ideia de trabalhar não tinha pretensão nenhuma de nem conhecer Pilates, mas não tinha nem mesmo pretensão de trabalhar com ortopedia, que é a linha de quem geralmente vai pro Pilates, né? E aí eu comecei a me interessar, sempre saber um pouquinho mais, e aí foi 2002, então foi em 2004 eu comecei a fazer um estágio com Pilates nessa mesma clínica. Ela estava em um outro lugar, já tinha voltado mais para o Pilates já tinha crescido mais. Comecei a fazer um estágio com Pilates. E aí, no início de 2006, que foi até um pouco coincidente com aquela foto lá, né, que eu postei, terminei a minha formação. Então, assim, no meu último ano da faculdade, resolvi fazer minha formação, fiz na Fisiopilates. E no início de 2006 eu terminei. E aí de lá pra cá, a sensação que eu tenho assim, é que foi um furacão, sabe? Em 2006 eu comecei, na verdade eu já estava até trabalhando na clínica onde eu trabalhei por muitos anos, que é o NEF, que é o Núcleo de Excelência em Fisioterapia, é uma clínica muito conhecida aqui, e eu já trabalhava lá, e lá foi onde eu iniciei o curso de formação no método com a fisioterapeuta, que hoje em dia sempre foi a coordenadora do Pilates lá, que é a Fernanda. Então trabalhei lá por muitos anos, inclusive com o curso de formação, que foi um período maravilhoso, foi um período de aprendizado incrível, momentos maravilhosos. E em 2006, mesmo logo depois que eu formei, eu abri minha clínica de fisioterapia, que também tinha um estúdio de Pilates, a Nanda Bix aí. Ei, Nanda Bix! Muito bom. Abri meu estúdio de Pilates.
que na verdade era um clínica de fisioterapia, de pilates, e eu era muito voltada para fisioterapia, muito. A minha formação era muito, assim, voltada para biomecânica, que tem até a ver com o NEF, que foi onde eu aprendi muito, fiz muitos cursos, lá tinham muitos cursos voltados para biomecânica, então eu era mergulhada em biomecânica, mergulhada, assim, apaixonada mesmo, vibrava, amava aquilo. Estudei muito mesmo. Então, até quando eu abri a minha clínica de fisioterapia e estúdio de pilates, era também muito voltado para fisioterapia, né? Sempre foi com um olhar muito... Olha aqui, olha o que vocês me vazaram aqui, ó. Tá vendo? Coisa linda! Te tiramos de uma zona de conforto. Sei que não é confortável, mas te tirei de uma zona de conforto. Movimentado. E aí, em 2012, mudei para os Estados Unidos. E aí lá, mudei para Baltimore inicialmente. E aí lá já comecei a pesquisar, lá antes mesmo de quando eu fiquei sabendo que eu ia, já comecei a pesquisar o que eu poderia fazer lá, relacionado ao método Pilates, né? E aí eu descobri, a gente já sabia da PMA, na verdade, mas não entendia muito a PMA. Era ainda uma coisa meio nebulosa. Eu falo, tem coisas que dá a sensação que você só entende mesmo na hora que você está lá. Sabe? Você ouvir alguém falar, alguém contar história, mas você a ficha só cai na hora que você está lá, né? E essa minha mudança para os Estados Unidos foram tantas fichas que caíram que foi até assustador, assim, sabe? E é interessante porque eu assisti algumas lives, não tive a oportunidade de assistir muitas, mas assisti algumas lives e é impressionante como que é comum e como que é frequente várias pessoas falando sobre a história da transição do Pilates contemporâneo para o clássico, né? E eu tentei até fugir um pouco disso, sabe? Porque eu falei, todo mundo viu isso, então eu vou pro outro lado aqui, né? Deixa eu pensar outra coisa que eu possa... parte da estruturação da PMA, e até do manual mesmo e tudo mais. Falei, bom, vou fazer com ela algumas aulas para eu entender melhor o que acontece. E aí lá já comecei a não entender algumas coisas. Porque isso é coisa da fisioterapia. Aí eu falei, como é que é, né? Sim, como assim, coisa da fisioterapia? Até então não sabia nem que existia isso, né? Não, isso é coisa da fisioterapia, isso é coisa do Pilates. E aí começou a ficar um tanto de pulga atrás da orelha, né? Em relação a tudo que eu tinha estudado e construído até ali. Você fala, poxa, estou há tantos anos trabalhando com o método, né? Me aprofundando da melhor forma que eu posso. E ainda assim eu não consegui entender.
compartilhar as coisas que eu estava vivendo, fora aprendendo, né, etc. E aí, quando eu me inscrevi para o Pilates On Tour, e aí eu lembro de eu falando com a equipe assim, então, gente, uma tal aqui de Nora St. John, que ela é diretora de educação da Balance Party. Eu só sabia da Balance Party por causa dos equipamentos, né, mas eu não sabia toda a Balance Party. E aí eu falei assim, tal dessa pessoa aqui, que poxa, ela é diretora, então vou fazer uma aula com ela. Então, também vou fazer com a Kyria, que é uma pessoa da linha do flat, né, do flat, mas perdidaça, assim, sabe? E aí fui pro Pilates On Tour, chegou lá no Pilates On Tour, eu fiz uma aula com a Madeline Black, uma aula de solo, que foi tipo aquela aula de aeróbica que as pessoas vão para um lado e a gente vai pro outro. E eu, assim, depois de anos trabalhando com aquilo, tinha momentos da aula que eu parava, eu falo assim, não, para errado. Eu vim errado, eu vim com competência errada. Tô entendendo, por que tá todo mundo aqui coordenado, fazendo tudo lindo? E eu tô aqui colando do vizinho, sabe? Então, aquilo tudo me desestruturou, assim, sabe? Me desestruturou. Assim, não tô de forma... Não, eu tô rindo porque eu tô me identificando. Eu tô rindo porque eu tô me identificando com as primeiras conferências também. Era aula de step de academia, todo mundo ia pra um lado. Exatamente. E aí, eu... Eu, assim, não tô conectado. Até porque, na época ainda, a visão aqui no Brasil, o bacana era Pilates no aparelho. Pilates de solo, ninguém dava muita importância, né? Então, quando eu comecei a mergulhar nesse Pilates solo lá, comecei a me apaixonar por ele. Comecei a me apaixonar com a independência que ele dá pra gente, né? Eu comecei a entender melhor a filosofia do Joseph Pilates com o Pilates solo, porque assim, eu acredito muito que é ele quem dá uma independência física pra gente, de você poder realizar uma atividade física a qualquer hora, em qualquer lugar e sem depender de ninguém, né? E aí, nossa, tem tantas coisas. Meus clientes no Pilates, num formato em que eu criava dependência deles comigo e não independência. E o Pilates, ele não é sobre dependência, ele é sobre independência. Ele é sobre dar independência para as pessoas, para que elas possam se mover de uma forma, né? Eu falo que o Pilates, esse repertório do Pilates solo, ele explora as amplitudes de movimento do nosso corpo de uma forma incrível, incrível. E eu falo que assim, as pessoas realmente terem a oportunidade de saberem esse repertório
né, poderem praticar sozinhas, sem depender de ninguém, sem depender de nenhum lugar e sem depender de dinheiro, né, de falar, eu não tenho aula para fazer aula de Pilates é caro. Não, Pilates não é isso, não era isso, não foi isso que o Joseph Pilates criou. Não era para ser essa, né, atividade física para um grupo específico e que você precisa de privilegiado. Não é... Hã? Privilegiado. Não é, né? Não é. Então, assim, levei um tempo para entender como que, sem querer, foi no melhor das intenções, mas como que a minha abordagem, e até por causa da fisioterapia também, né? A fisioterapia, eu espero que tenha mudado muito a formação, né? Mas a formação em fisioterapia, ela é muito voltada para doença. Ela não tem um foco na saúde. E fazer essa transição do Pilates, né, que eu experimentei como fisioterapeuta, para um Pilates mais clássico, que tem essa abordagem, eu tenho uma sensação que é uma abordagem mais livre, sabe? Mais livre, voltada para os nossos potenciais, sabe? Para o nosso lado positivo. É uma sensação que eu tenho que é um lado mais leve, sabe? Foi isso que eu vivi no meu corpo. E aí, falando de viver no meu corpo, né? Quando eu tava em Baltimore, vivendo essas aulas lá de Pilates solo, eu fui fazer uma aula na academia e aí tinha uma professora. Muito interessante, e que a pessoa que tem que se encaixar naquilo, eu aprendi ele com uma visão muito ruim. Então, entender esse outro lado para mim foi um pouco complicado. E aí, conversando com essa instrutora lá, que era uma pessoa muito, muito boa, assim, sabe, um coração muito bom, assim. Ela virou, eu falei com ela um dia de um exercício que eu tinha dificuldade de fazer, e aí ela falou assim, mas que o seu corpo... Aí eu falei assim, porque quando eu faço esse movimento fica complicado. Ela falou assim, mas o que o seu corpo sente? Aí eu falei assim, não tô falando o que eu sinto, eu tô falando que biomecanicamente, assim, aquilo tá, sabe? E aí ela falou assim, não tô falando biomecanicamente, eu quero entender o que você sente. E aí, eu até falo, eu assisti a live da Bruna, né? E ela falou assim, eu achava que eu sabia me conectar com o meu corpo e não sabia, né? E aí, nesse momento, eu falei assim, na hora eu não entendi ainda não, na hora não caiu a ficha não, na hora eu falei assim, que louca, quer saber biomecanicamente o que como assim? Biomecânica, ela não quer saber o que acontece? Beleza, fui. E aí, assim, muito tempo depois, vivendo o Pilates clássico no meu corpo, é que eu fui entender como que eu também tinha várias barreiras que eu coloquei pra mim, no meu corpo, de exercícios que eu não conseguia executar, porque eles estavam na minha cabeça, eles não estavam no meu corpo. E aí, quando eu passei a viver esses exercícios no meu corpo, foi uma transformação incrível, incrível, incrível. E assim, me transformou por inteiro. Me transformou por inteiro. E aí, né, você começa a repensar tudo, não só tudo que você fez, a forma como fazia. Eu até tenho uma ex-cliente do Pilates que virou uma grande amiga minha,
que ela, uma dessas vezes que eu voltei pro Brasil, estava nos Estados Unidos, sempre costumava encontrar com ela virou pra mim e falou assim, eu tô fazendo pilates num lugar perto da minha casa, mas eu não tô gostando, porque eu não... Gente, eu fico às vezes querendo ler, aí, ó, Aí foi, amei a observação sobre a independência do método. Pelo comentário, gente, eu tô tentando aqui dar uma bisbilhotada nos comentários, às vezes não dá. Mas essa minha cliente do Pilates, que virou uma grande amiga, ela falou assim, tô fazendo Pilates num lugar perto da minha casa, mas não dá, a pessoa não é cuidadosa como você era, não é a mesma coisa. E aí, quando eu ouvi ela falando aquilo, eu me senti tão culpada. Assim, como se eu tivesse... Eu criei. Mimado demais, né? Dependência, entendeu? Eu criei aquela dependência. E aí, esse dia eu falei com ela, eu falei assim, não posso falar uma coisa? Eu falei assim, aceita. Eu falei, você aceita o que a pessoa tá te passando? Eu falei, você é saudável. Você não tá com dolo. E depois disso eu fiz uma formação da Balance Body, da formação da Balance Body. E aí outra situação que eu falo, gente, como que realmente de fora é difícil entender. Eu tinha conversado com a Nora num Pilates on Tour que eu fui, e aí ela falou assim, olha, você pode até fazer a formação, mas você não vai poder dar aula no Brasil. Eu falei, mas como não? Ela falou, não, porque a Balance Body já tem um representante de educação no Brasil. Então você pode dar aula em qualquer outro lugar, mas no Brasil não. Aí eu falei, bom, era uma formação, né, boa, e eu teria possibilidade de dar aula em outros lugares. Eu não sabia dos Estados Unidos para onde eu mudaria, se eu ficaria lá, não ficaria. Resolvi fazer a formação, fiz a formação com eles também. Foi uma formação muitíssimo rica em vários sentidos. Isso foi em 2013. E aí, em 2013, eu fui para PMA. Então, 2013, a gente teve uma coisa muito legal. E foi que eu apresentei na PMA. Eu assisti. Pois é. Vou ter que contar como que aconteceu isso. Não é porque a pessoa é espetacular, nem nada disso. Quando eu fui para os Estados Unidos em 2012, eu cheguei lá com aquela, sede de conhecimento, de experiências, de tudo, onde é que eu posso ir. E aí eu vi que tinha essa possibilidade de aplicar para apresentar na PMA. Eu falei com meu marido, eu falei, vou aplicar. Ele falou, amor, lógico que não vai dar. Ele falou assim, tá na cara que isso é panelinha. Eu falei, tô aqui por conta de estudar, de aprender, de correr atrás. Vou tentar. Fiz lá, segui as coisas que tinha que fazer. E aí uma das coisas que precisava era... Eu tinha que mandar um vídeo meu de 10 minutos apresentando em público. Falei, já era, tô sozinha, acabei de chegar nos Estados Unidos, para qual público que eu vou...
10 minutos, o que se é possível fazer isso aí. E eles falaram, claro, pode vir, traga sua câmera que a gente grava para você. E assim foi. Eu fui, apresentei para eles, depois eu continuei com eles até eu mudar de Baltimore. Mas apresentei para eles, e aí que eu consegui ir para PMA, e aí veio a carta falando que tinha sido aceita. E eu assim, e agora? Agora vai ter que ser. Foi. E o interessante é porque foi uma apresentação, na verdade, relacionada à gestão de pessoas, né? Como eu já tinha falado, eu era responsável pela gestão de pessoas lá na clínica que eu tinha, e eu sempre fiz formação nessa área. Fiz várias, na verdade, e sempre me aprofundei, sempre gostei, né, dessas pessoas. E aí depois dessa palestra lá na PMA, né, que foi uma palestra de 2 horas, eu falei, eu não posso deixar esse material perdido, eu estudei tanto, trabalhei tanto, estudei tanto para montar aquilo, que eu falei, não posso deixar isso perdido. E aí aquilo acabou se transformando num workshop de 4 horas, né, que eu dei em vários lugares, e assim foi. Então minha PMA 2013, ela foi cheia de grandes emoções, e até assim, cheguei lá, aí tinha convite para ir na festa. Nessa conferência eu fiz o workshop com a Catherine e com a Kimberly, que é da que trabalhavam já com stretch. Lá, né, lá. E aí, com essa questão do Stretcheese, foi como se fosse uma conexão, né, do que eu vivia lá com o Brasil, assim. E foi uma época maravilhosa, assim, que eu conheci pessoas maravilhosas. Já te conhecia. Já te conhecia. Sim. Né, mas até a primeira pessoa, né, eu até anotei aqui para eu tentar não esquecer de ninguém, né, eu acho que eu não esqueci, né, mas porque 8 lugares no Brasil, né, que eu passei um tempo dando workshop, e aí dava o de Stretcheese e dava o Day também, gestão. E cheguei a dar, eu tinha um workshop planejadinho, bonitinho, que era um sobre cintura escapular, porque a minha monografia da faculdade foi voltada para cintura escapular. Então sempre tive um workshop só de Mat Pilates, que eu dei uma vez aqui em BH.
que por sinal eu vi aí que acho que eu vi que as meninas da Conexão Pilates entraram, aí elas até participaram na época, foi muito legal, mas foi o único, foi meu filho único. E esse workshop de Pilates, ele de solo, né, ele foi muito criado por causa dessa minha paixão que eu desenvolvi com o Pilates solo, de todas as percepções que eu tive, né, de como que ele é voltado para a vida. A sensação que me dá é essa, sabe? E eu não via ele assim. Então eu queria passar isso para as pessoas. Esse workshop de solo, ele tinha a intenção de mostrar para as pessoas de como esse repertório ele é rico, como ele gera independência nas pessoas, como a gente precisa ensinar as pessoas a terem domínio daquilo, não é ficar dependendo da gente para fazer. Né? O nosso papel é exatamente passar esse conhecimento adiante. Eu falava assim, é como se fosse uma aula de balé. Aí você sai dançando, você sabe o nome do exercício, você sabe fazer sozinha, se você quiser dançar em casa, você dança sozinha, né? Não é, eu só posso fazer como instrutor de Pilates, né? Não é essa dependência. Então, enfim, eu criei esse workshop querendo passar essa visão, assim, essa revelação que eu tive comigo mesmo, né, assim, nesse processo. Eu queria que as pessoas vivessem isso também. Mas então foi isso, esse ano de 2014, né, foi um ano super intenso nesse sentido, assim, com experiências maravilhosas. Aí eu tava falando de quem acolheu, né, a primeira pessoa, assim, que eu conversei aqui no Brasil, que eu falei, vou dar workshop de Stretches no Brasil. A primeira pessoa foi a G, da TC Pilates, né? Na verdade eu montei para dar o curso aqui em BH e aí ela se interessou e aí foi sementinha sendo plantada. Então a G e a Vivi do TC em São Paulo, a Mira no Rio, eu e a Mira, aliás, nós temos uma história, é uma live à parte. Live à parte, exatamente. Né, a Andressa Moreira em Porto Alegre, o Vitor e o Silvano em Recife, a Priscila Severo em Florianópolis, aqui em BH as meninas do Espaço Vis. Eu até vi aí que a live de ontem foi com a Aline, né? Foi. A Aline Maíra da Active Pilates em Salvador, elas que me Sim. A Sandrinha em Campo Grande, né? Então, assim, foi uma época maravilhosa, de conexões maravilhosas, assim, sabe? Não só com as pessoas que me receberam, mas, né, as pessoas participando mesmo, que acreditaram e iam, a troca de energia, de tudo. É maravilhoso, é maravilhoso. Foi um período mágico, assim. E em 2014 eu também terminei minha formação com a Lolita, né? Fiz minha formação com ela, muito pensando no contato dela com o Joseph Pilates. E foi um período de muito crescimento, né? Mas eu falo que hoje em dia, assim, se eu voltar pro Pilates, eu vou ter que fazer uma formação clássica. Ficou essa pecinha faltando, porque tudo que eu fiz, né? Formação na Fisiopilates, a formação da Balance Body, formação com a Lolita, são todas formações contemporâneas, né? Então, assim, tudo que eu sei do Pilates clássico é porque foi de curiosidade, foi de querer viver, experimentar no meu corpo mesmo, né? Mas não porque eu tenha feito uma formação nessa área. E aí, nesse ano de 2014, também teve uma coisa muito legal. Aí teve a PMA, né? Teve a PMA em 2014. Que aí, olha só como é que são as coisas. Aí a gente fui pra festa do Pilates Style por causa da Kimberly. Por causa do expertise. Eu não apresentei, né? Fui por causa da Kimberly. E aí estava você lá, lembra? Até, não é? Muito. Que festa boa. Foi muito bom. Foi muito bom, foi divertido. Aí eu falei, olha como é que é. No ano anterior eu tava lá, meu Deus, e agora, né? Pra que lado que eu vou? Não conheço ninguém. No ano seguinte a gente tava lá se jogando, dançando até o chão.
Essa festa faz dessas coisas. Essas coisas. E aí é isso, né? Aí esse ano foi muito legal porque a Kimberly me chamou pra sair na Pilates Style com ela. E foi outra coisa, né? Que eu falei assim, meu Deus, igual eu tive aquele momento, né? De falar, meu Deus, vou apresentar na PMA. Eu teve aquele momento, meu Deus, vou sair na Pilates Style, né? Aquelas coisas que você leva um tempo pra você entender que você tá vivendo aquilo, né? Porque são coisas antes, assim, que... E assim, aconteceu tudo num período tão curto, né? Porque isso tudo foram feitos para os Estados Unidos em 2012, tô falando de 2014, né? 2 anos depois. Então, assim, foi uma avalanche de informação, de sentimentos, de experiências, de conexões com as pessoas, com tudo, assim, um mundo mágico mesmo que se abriu, sabe? Nem falei, né? Aliás, já tinha falado que com 1 ano e meio morando lá eu vendi a clínica aqui, então fiquei bem voltada para os cursos, bem concentrada nisso, né? E aí em 2015 minha menininha chegou, a Maia. Tava morando lá nos Estados Unidos, né? E não tava conseguindo mais me ver longe dela. Né? Então, e o meu trabalho até então, eu não tinha visto de trabalho nos Estados Unidos, a gente não sabia se ia ficar lá tempo suficiente para valer a pena entrar com esse processo, né? Então, assim, eu não tinha visto de trabalho lá e eu não queria mais ficar viajando, passava muito tempo fora e muito fim de semana, né? E eu falei, não, preciso adaptar. E eu falei, na época eu estava nos Estados Unidos ainda, eu falei, aqui eu não posso ter um estúdio de Pilates, posso entrar com processo de visto de trabalho, mas aí vai ser rotina de estúdio, com quem que eu vou deixar a Maia, curso, fim de semana, viajando, não quero deixar minha menininha. Entrei naquele dilema, né? Um dilema enorme. E aí foi em 2016 e foi interessante porque assim, eu estava me preparando para voltar com tudo, sabe? Que você fala assim, passou minha licença maternidade, vou voltar com tudo. E aí eu preparei um site novinho, um site lindo, preparado com tanto carinho, cursos, todas as formações, tudo. E aí, nesse meio do caminho, entrou a possibilidade de eu trabalhar administrando a casa lá em Orlando, né? Uma casa de férias, pelo Airbnb, teria flexibilidade de tempo, de lugar, tudo se encaixava, né? E aí, eu falei, nossa, será? E fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu falo que tem coisas que vêm pra testar. Na manhã, eu acordei um sábado, assim, é isso que eu vou fazer. É isso, dá certinho, o negócio é administrar férias, perfeito, tudo vai fluir perfeito, era exatamente o que eu precisava. Aí chega o site, a pessoa que estava fazendo o site para mim, é o César, é a pessoa que sempre fez tudo para mim relacionado aos cursos. Naquela manhã eu recebi o e-mail dele, Tati, seguem as coisas do site, layout do site, não sei o que, opa, já está pronto para ir ao ar. Aí você começa a olhar tudo, né, e fala, nossa, que loucuras, né, será? E agora que eu faço, né? Mas enfim, depois de refletir muito, pesar muito, e né, o lado da família nesse momento pesou mais, foi a hora que eu decidi parar, né? Parar. Não sei se foi uma pausa ou se foi, né, um ponto final. Não sei se foi uma vírgula ou um ponto final. Ainda estou sem saber se foi uma vírgula ou um ponto final. Depois disso, né, ainda tive um menininho, o Hugo, que está agora com 1 ano e 2 meses. E ainda, agora que eu estou começando a, sabe, falar assim, bom, agora aquela fase, né? Aí chega a gente pra te perturbar. Chega a Vanessa me mandando notificação dia à noite, eu sonho. Então, assim, no momento, né, eu ainda tô assim, foi ótimo, foi tão bom receber esse convite, assim, e é engraçado, porque as coisas vão meio se encaixando, aí a Paula veio pra cá, aí a gente conversa, revive um tanto de coisa, a gente gostou
importante, assim, para mim mesmo, pessoalmente, dar uma revirada, uma remexida nessas coisas que foram vividas, né? Porque eu ainda tô nessa fase. Saber se foi uma vírgula, se foi um ponto final. Ainda tô definindo, né, como que vai ser essa próxima parte. Mas... Fala. E assim, uma coisa que eu tinha que contar essa história, né, da descoberta do Pilates clássico, né, da descoberta para mim do que é o verdadeiro Pilates, como que ele pode mover a gente, como que ele pode mover as pessoas e como que ele pode levar mais saúde, mais vida, mais independência, né, mais tudo. Então teve essa descoberta e quando eu fiquei pensando, refletindo, falei assim, gente, como que eu posso contribuir com algo além disso, né? Me veio uma coisa assim, que todos os momentos, né, que foram muito marcantes, né, nem só momentos que foram marcantes, acho que eu posso dizer assim, coisas que me guiaram, né, ao longo desse trajeto profissional. Foi assim, a minha verdade, né, seguir a minha verdade. Ela poderia, até alguém aqui falou, minha verdade não é necessariamente a sua verdade, alguém aí na live falou até sobre isso, né, e lógico, né, existe sempre aquela história, né? Existe sempre a minha verdade, a sua verdade e a verdade, né, não tem como a gente saber, mas foi sempre seguir a minha verdade, era assim, era o que eu acreditava naquele momento, né, que fosse um Pilates, reabilitação, etc, que depois para mim eu descobri que eu acredito mais naquele outro lado, mas tudo bem, era a minha verdade, eu segui aquela verdade, aquela minha primeira verdade com muita paixão, e não é porque deixou de ser a minha verdade que tem que deixar de ser verdade das outras pessoas, não, de jeito nenhum, né? Deixou de ser a minha verdade, mas eu vivi aquela verdade intensamente, com muito amor e com muita dedicação, e depois descobri outra verdade, né? Mas no momento aquela passou a ser a minha verdade e eu fui em busca dela com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e para essa transição acontecer, né, eu me vi vulnerável em vários momentos, mesmo achando que eu já dominava alguma coisa, né, que eu tinha conhecimento, eu me coloquei vulnerável em várias situações, né? Tive que ter coragem para encarar essa vulnerabilidade, né? E até tá na moda isso, né? Você já ouviu a palestra da Brené Brown, que ela fala sobre isso, né? Sobre vulnerabilidade e coragem. Mas é isso, eu me encontrei vulnerável em vários momentos, percebi os momentos de coragem que eu tive que ter para lidar com essas vulnerabilidades, né? E como que isso me fez encontrar outras verdades para eu seguir com o mesmo amor e a mesma paixão que eu segui antes, né? Então, assim, eu falo que além dessa história da mudança do contemporâneo pro clássico, acima disso, né, mais importante do que isso, eu acho que é essa história de você não se acomodar com o conhecimento que tem, né, nunca, e estar disposto a se colocar vulnerável em situações novas, né, para adquirir conhecimentos novos, ter coragem para encarar qualquer mudança, né, e até o ponto fraco que você pode se deparar ali, igual eu achava que dominava tudo, cheguei lá e descobri um ponto fraco mesmo, e como que eu tive que encarar aquilo, correr não era uma opção, né? Aliás, era uma opção. Poderia ter corrido, tá? Nossa, eu não vou mexer nesse negócio não, porque complicou, né? Aqui claro. onde eu estava melhor. Mas foi seguir e ter coragem para encarar isso trouxe tanta experiência maravilhosa, trouxe tantos momentos, tantas pessoas aí, ó, maravilhosas, né? E que eu acho que é a mensagem principal da história toda. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei só caladinha. Eu sussurrei em alguns momentos, assim, porque eu queria te deixar falar à vontade. Eu sei que tu, como apresentadora, como professora, tu sabe dominar bem o tempo. Então eu estava confiante nisso. Tu passa por vários testes e tu sabe dominar o tempo.
A gente tem 3 minutos, eu acho, pela hora que eu entrei, para que o Instagram corte a gente. Eu não tenho nenhuma mensagem para deixar, porque tu deixou todas as mensagens, tá? Eu não preciso nem repetir. Eu fiz um resumo porque eu fico fazendo psicografia enquanto você está falando, né? Eu olho para você, mas fico aqui escrevendo. Só eu entendo o que é que tem aqui. A mão tá lá. A mão tá lá. Eu psicografo. Eu acho que tuas palavras, elas são demais. Eu não sei se é uma pausa, se é um ponto e vírgula, se é reticência. Mas eu sei que tu já deixou uma coisa muito importante e isso já se eternizou. Eu ainda acredito que tu vai encontrar uma forma de dar continuidade. Não sei qual é a forma, mas eu sinto. É alguma forma que tu vai conseguir encaixar com a tua vida, sabe? E sem pressão, sem nada, mas como nada acontece por acaso, isso do convite também não deve ter acontecido por acaso. Essa mexidela que foi dada aí na tua história não deve ter sido por acaso. Mas eu confio em qualquer coisa que tu vai fazer, porque tu vai fazer com paixão. Eu confio em qualquer coisa. O Pilates, ele veio para ensinar a gente não só exercício, ele veio para fazer a gente retornar à vida, né? Então, se tu continuar ensinando o que tu sempre soube ensinar, que é aquele propósito do retornar à vida, pode ser na pedagogia, nega. Eu vou estar aplaudindo na primeira fila, porque eu sei que tu vai estar fazendo bem feito, entendeu? Então, na verdade, assim, eu sou fã incondicional. Eu queria te agradecer pela confiança, por estar aqui. Eu ainda vou te ligar para te agradecer, porque tem 1 minuto para desligar. Agradece as pessoas. Se tu conseguir depois deixar uma mensagem gravada em vídeo, tu deixa. Porque foi muito curto porque a gente precisava, sabe? Mas obrigada, de coração. Eu te agradeço de coração por todo mundo que apareceu aí. Depois eu não sei se tem jeito de ver as mensagens, mas né, vamos continuar conectados aí, viu? Mesmo de longe. Tá joia, minha linda. Bem conectados. Tá joia, tá? Amei. Obrigada por tudo. Posso deixar salva 24 horas? Pode, claro. Viu? Vou te ensinar a compartilhar, tá? Oba! Um beijo, amor. Um Já te beijo. ligo. Beijo nas crianças, beijo no maridão. Beijão. Família linda. Tchau. Tchau, amor.